Josué, capítulo 3, primeiro. E Josué se levantou de manhã cedo, e eles saíram de Sitim e vieram ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e ali se alojaram antes de atravessar. E sucedeu que depois de 3 dias, os oficiais foram pelo meio do acampamento, e eles ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do pacto do Senhor, vosso Deus, e os sacerdotes, os levitas carregando, então sairei do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haverá um espaço entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados de medida. Não vindes próximo a ela, para que não possais saber o caminho pelo qual deveis ir, pois não passaste por este caminho antes. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Pode se assentar, irmãos, louvado seja Deus. Irmão, interessante desta palavra que, se eu fosse dar um tema para essa palavra, aleluias, eu daria esse tema, aleluias, alcançando a terra da promessa. Louvado seja Deus. Irmãos, interessante que Josué, aqui ele está vivendo um dilema, tanto Josué como o povo, porque o Senhor Deus, ele faz uma promessa aqui muitos anos atrás, antes de Josué começar a liderar a Abraão, a Isaac e Jacó. Porque o povo israelita, há uns tempos atrás, há 500 anos atrás ou mais, eles estavam vivendo na terra do Egito, aleluias, a qual Moisés, ele era o líder naquele momento. Louvado seja Deus. O interessante é que santo é o Cordeiro de Deus, que o povo estava numa terra, mas essa terra não era a terra que o Senhor, aleluias, tinha preparado para os israelitas. E nessa terra, o povo estava sofrendo, irmãos, muito. Mas o Senhor já havia preparado um lugar. E com o passar do tempo, então, aleluias, o Senhor tira os israelitas e Moisés do Egito e leva, aleluias, até Sitim, aleluias. Só que antes, aleluias, do povo chegar, aleluias, até Sitim, essa terra, Moisés então ele morre. O Senhor resolve, aleluias, recolher o fôlego de vida de Moisés. Mas quando Deus, aleluias, ele recolhe o fôlego de vida de Moisés, o Senhor já tinha, aleluias, preparado o sucessor para dar continuidade, aleluias, à promessa que ele tinha, aleluias, prometido aos israelitas. O Senhor então, aleluias, ele levanta Josué. Irmão, você sabe o que eu aprendi? Que para uma pessoa, aleluias, liderar, louvado seja Deus, primeiro ele precisa ser liderado. Primeiro ele precisa sentar e aprender, aleluias, com aquele que é referência do céu. Antes de Josué, aleluias, cumprir essa missão de levar ao povo a passar o Egito, primeiro ele aprendeu com Moisés. E o interessante é que Josué, ele estava vivendo um dilema. Porque Moisés, ele era a referência do povo. Moisés foi um homem que quando ele subia para o monte, quando ele abria a sua boca para falar com Deus, Deus falava com ele face a face. Deus, ele revelava os mistérios para Moisés. E com isso, aleluias, oh glórias, bendito é o nome do Senhor. Isso, ele só criava credibilidade com o povo. O povo via Moisés, desculpa a expressão da palavra, como um Deus. Porque era um homem que orava, a mão de Deus movia. Eu lembro que um tempo atrás, quando eu era mais novo, eu ainda não era do ministério Assembleia de Deus. Eu era bem pequeno, tinha uns 10 anos. A minha mãe sempre me levava, desculpa a expressão, para a igreja Deus Amor. Porque ali havia umas campanhas fortes, como diz, né, no mundo pentecostal.
E era forte mesmo, porque aquilo que vem do céu é forte, irmão. Aquilo que sai da boca de Deus é tremendo, aleluias. E ali a gente saía para ir para aquela campanha com fé. A gente já saía de casa já acreditando na vitória, irmão, aleluias. O negócio podia estar feio, podia estar de cabeça para baixo, mas quando a gente chegava no templo, a gente sabia que o grandão da Galileia ia trazer uma resposta. Aleluias. Eu não sei como você saiu da sua casa. Eu não sei como você preparou o seu coração nessa noite para Deus. Eu creio que o seu coração já está preparado para glorificar e chamar a atenção de Deus. Mas se você ainda não preparou, não perca tempo. Começa a glorificar a Deus. Começa a chamar a presença de Deus. Porque eu aprendi, com cada glória que tu dá, é uma barreira que cai, é um demônio que sai, é uma porta que Deus abre. Porque o seu glória não é para o pastor Warner, para o pastor Juscelino, mas é para aquele que te conhece, que pode resolver o seu problema. Aleluias. Interessante então que, por isso o Senhor então, ele encontra com Josué e começa: Josué, não pasme, não te espante, porque assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Eu quero te falar que quando Deus ele te chama para algo, você pode ter certeza, mesmo que você não saiba falar, Ele vai criar uma situação para te honrar, porque Ele é Deus, porque Ele não erra, Ele sabe o que faz. Louvado seja Deus. Josué então, meio tímido, pode-se dizer, porque não é fácil. Vou fazer uma conjuntura aqui. O pastor dessa igreja local aqui é o pastor Juscelino. Se porventura, aleluias, o Senhor levar o irmão Juscelino para a glória, você acha que vai ser fácil substituir esse varão aqui? Não vai. Aleluias. Porque cada um Deus usa de uma maneira. Talvez se Deus recolher, porque nós caminhamos para isso. Amém? Não é só os mais maduros que morrem, não, os novos também morrem. E depois que nós morremos, para onde nós iremos? Aleluias. Será que eu e você tem a certeza que se Deus chamar a minha vida aqui nessa noite, será que eu ou você tem a certeza para onde que nós vamos? Eu sei que eu vou para a terra prometida, a qual está na glória preparada para mim, para você, igreja. Eu quero te dizer nesta noite que nós estamos aqui nessa terra de passagem, viu? É de passagem, nós não vamos ficar aqui não. Isso é para os salvos. Só vai ficar aqui para aqueles que não querem nada com Cristo. Porque essa terra aqui é terra de dor, de sofrimento. Mas um lugar que o Senhor preparou que só vai ser alegria, só vai ser vitória. Não vai ter nada que vai roubar a sua alegria, que é lá na glória, irmãos. Nós estamos aqui de passagem. Não se esqueça disso. O maior milagre nessa noite para a minha vida e para a sua vida é nós encontrar a nossa salvação. A palavra do Senhor vai dizer: guarde o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. O maior milagre meu nessa noite, e o seu milagre, é você continuar guardando o seu passaporte para entrar na glória. Oh glórias. Quantas pessoas correm atrás do milagre, mas não quer ter compromisso com aquele que dá o milagre, com aquele que faz. Oh glórias, aleluias. Mas essa igreja aqui é diferente, porque essa igreja aqui ela adora o Senhor não pelo aquilo que o Senhor pode dar, mas sim por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. É por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Continue nessa pegada, continue nessa fé, aleluia. Não deixa que nada venha separar o seu amor de Cristo. Nada, não deixa, irmão, aleluias. Porque quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória da igreja se aproxima. Oh glórias. Josué vivendo um dilema, porque Moisés morre. E aí, Senhor? Mesmo o Senhor falando com ele: eu sou contigo. Ele estava meio acanhado, pastor Juscelino, porque aquele povo também era um povo meio idólatra. Era um povo que gostaria muito de ver com os olhos.
Ele não queria só ouvir de palavras, eles gostavam de ouvir e ver. Aleluias. Por isso o Senhor chega até Josué e fala: não temas. Assim como eu falava com Moisés, assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Sou eu que te levantei, e eu tenho uma promessa: esse povo tem que passar o Jordão. Aleluias. E é você, aleluias, que eu escolhi para fazer o meu povo herdar a terra de Canaã. Passado alguns dias, Josué então, ele desce mais o povo, depois que o Senhor direciona ele. Josué então, ele para a próxima Rio Jordão, porque era o ponto para ele chegar até a terra de Canaã. Havia uns obstáculos, que primeiro era passar o Jordão, e passar o Jordão não era fácil. E depois que passasse o Jordão, tinha lá os outros inimigos. E não era inimigo pequeno, mas inimigo fortes. Inimigo extremamente capacitado. Aleluias. Mas a Bíblia diz que o Senhor é varão de guerra. E que ele nunca perdeu uma batalha. Quando o varão de guerra, que é o Senhor soberano Deus, ele te posiciona para você passar o Jordão, você pode passar tranquilo, porque ele já abriu o caminho para tu passar, e não vai ter inimigo que vai impedir você de viver as promessas que o Senhor tem para a tua vida. Então Josué, ele começa a direcionar o povo. Josué dá ordem aos levitas, aos sacerdotes, para se levantar, depois de 3 dias, de manhã cedo. Ele dá ordem para o povo se levantar, porque Moisés, ele entendia que se a presença de Deus não fosse na frente, não tinha vitória, não tinha solução. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O cristão, aquele que teme a Deus, ele não toma decisões precipitadas. Ele não anda segundo a sua visão ou segundo as suas próprias convicções. Mas sim, primeiro ele bate o joelho no chão e vai conversar com aquele que não erra. E aí, Senhor, é da tua vontade. Porque foi louvado aqui que o Senhor vê o nosso futuro. Eu vi uma criancinha louvando sobre o futuro aqui agora. Acho que foi a última oportunidade aqui agora. O Senhor conhece o seu futuro, querido. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui 1 minuto, 2 minutos, mas Deus sabe. Então é interessante você apresentar o seu futuro a Deus, porque o seu futuro pertence a Deus. E se Deus não estiver, se você não colocar Deus, porque Deus está, é nós que temos que pedir Ele para entrar no nosso futuro, deixar Ele nos direcionar, nada vai dar certo, irmão. Coloca Deus em primeiro lugar, deixa Deus te conduzir. Eu não sei qual é o gigante, eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é a porta que se fechou, eu não sei qual é a dificuldade, aleluias, que os irmãos estão passando, mas eu sei que tem um Deus que pode resolver tudo. Eu estou falando de um Deus que tudo pode, um Deus que tem solução, um Deus que tem saída para tudo, um Deus que pode resolver a sua história, que pode mudar o quadro da tua vida e da sua família. Mas isso é se você crê na palavra. Isso é se você continuar adorando a Deus do jeito que Ele te chamou, não do jeito que você quer dar para Ele. Porque quem manda, quem comanda é aquele que está lá no céu, que vive e reina para sempre. Tem que ser do jeito dele, senão não acontece. Eu entendo que eu não sou dono de mim mesmo. Eu entendi que eu fui comprado lá na cruz do Calvário, não foi com prata nem com sangue. Então eu entendo que eu tenho um dono, e esse dono manda na minha vida. É Ele que me dirige. Oh glórias! E louvado, engrandecido seja o Senhor, porque o que Ele faz
é só vitória, irmãos. Não anda segundo a sua visão, mas anda segundo a visão do céu. Eu não sei se essa igreja ainda preocupa com a vinda de Cristo que está próxima, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que a vinda dele está próxima e que ele vai vir como um ladrão, ninguém sabe o dia nem a hora. Seja como as virgens, as 5 virgens, prudente, não como as outras 5, insensata. As virgens insensatas, ela não preocupa com as coisas que vêm do céu, ela não busca. Ela acha que amanhã vai ter tempo, depois da manhã vai ter tempo, sabendo ela que o noivo está vindo aí, sabendo ela que a trombeta a qualquer momento vai soar. E aí como que você vai apresentar diante do Senhor? Será que tem azeite nessa lamparina? Oh glória! Espírito de Deus. O azeite não pode estar pela metade, o azeite não pode estar pouquinho. O azeite tem que estar transbordando. Ele tem que estar transbordando. Sabe por quê? Porque aonde você passar, o que está dentro de você vai refletir fora. Você vai influenciar, aleluias, a vida de outras pessoas com o Espírito Santo de Deus dentro da tua vida. Oh glórias! A Bíblia vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É a casa, é a morada do Espírito Santo. E a casa, elas têm que estar limpa. Nessa casa não pode ter cinza. Cinza é pecado. Aleluia. Aonde tem cinza não tem fogo. Aonde tem cinza não tem poder, não tem unção, não tem crédito. Primeiro arranca a cinza e depois coloca a lenha nova. Aí você vai ver o fogo do céu descer. Louvado seja Deus. Josué então, ele direciona o povo. Amanhã cedo nós vamos passar esse Jordão, porque aquele que me chamou, ele já criou um caminho para nós passar. Não vai ter Jordão, não vai ter inimigo que vai impedir as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero te dizer nessa noite que há uma promessa sobre a sua casa e sobre a sua vida. E a Bíblia vai dizer que agindo Deus ninguém impede. Pega a visão aí no nome de Jesus Cristo. Essa promessa ela vai acontecer na minha vida e na sua vida. Já era para ter acontecido. Tem pessoas aqui que já era para estar vivenciando o sobrenatural. O melhor que vem da glória para a sua casa e para a sua vida. Mas ainda não viveu o sobrenatural. Aleluias, porque ainda não se posicionou da maneira que Deus te quer. Tem pessoas aqui que já não oram mais, devido estar olhando, sabe o quê? O Jordão. Aleluias. Para de olhar o Jordão. Para de olhar a situação difícil que você está vivendo e olha para o céu. Em vez de você entrar para a caverna, em vez de você murmurar, eu estou falando que Deus manda. Porque eu tenho um áudio aqui, um pastor falou comigo assim hoje ainda, está aqui. E daqui a pouco eu mostro os irmãos. Você vai lá, alavaiandahai, xiriminiandalamarrácia. E chega lá, tu entrega tudo que o Espírito Santo da verdade te mandar. Porque o rebanho lá é meu. Aleluias. Eu amém, Senhor. Pode deixar que eu vou passar tudo. Louvado seja Deus. Eu quero acelerar aqui porque o tempo já está quase indo embora. Uma certa vez Deus falou com Ezequiel: Ezequiel, eu vou te levar você até um povo. E esse povo, ele está um pouco, né? É o caso dessa igreja. Só pega a visão, hein? No nome de Jesus. Esse povo é um povo de semblante duro. Até me conhece, sabe quem eu sou. Mas por algum motivo eles se afastaram da minha presença. E agora eles se tornaram um povo perverso, mas eu amo eles. Aleluia! Diz a palavra do Senhor que o Senhor não veio para ação, porque ação não precisa de médico. O Senhor veio para doente, porque doente precisa de médico. Se Jesus
não entrar com a providência, o que será de uma pessoa que precisa de um médico? Ele fica sem esperança, irmão. O Senhor é a sua esperança, o Senhor é a minha esperança. É o Senhor que resolve o nosso problema. Não é porque nós merecemos, não, irmãos. É por causa da graça do Senhor. A Bíblia diz que a misericórdia dele não tem fim, irmãos. Chegado ao terceiro dia de manhã, Josué então direciona o povo, os levitas, sacerdotes. E ali o povo então pega a arca da aliança e coloca na frente. A arca da aliança representava a presença de Deus. Se você quer ter vitória, se você quer ter resposta, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, se você quer vivenciar o melhor de Deus, deixa Deus tomar frente o controle da tua vida. Busca Ele intensamente, fervorosamente, e você vai ver o que Deus há de fazer na sua vida. Porque quando você coloca a presença de Deus na frente, Deus não erra. Ele não erra o alvo, Ele não erra o seu endereço, aleluias. Ele vai no lugar certo, Ele vai no endereço certo. Se Ele não for, a Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito. O anjo vai lá e ele vai te entregar a sua vitória. Mas Deus tem que estar na frente. O que você quer dizer com isso, pregador? Deus na frente. O coração de Deus, ele move. Quando você prostra de joelhos no chão e coloca a boca no pó e começa a se aquebrantar diante de Deus. A Bíblia diz que um coração aquebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então quando você ora, independente da situação que você estiver passando, independente que as suas forças sejam pequenas, mas Deus conhece o seu coração. Às vezes a sua força está pequena, mas você ainda não negou. Você ainda não jogou a toalha. Porque você é guerreiro. Aleluias. Então sabe como é que move as mãos do Senhor? É quando você enjoelha, põe a boca no pó e começa a falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Oh Senhor, me ajuda. Você está aquebrantando diante de Deus. Porque o cristão, sabe como é que ele cresce? Ele cresce com a boca no pó, joelho no chão. É assim que ele cresce diante de Deus. É assim que o Senhor faz ele crescer diante dele. É com a boca no pó. É se humilhando diante de Deus, para que o Senhor venha te exaltar, para que o Senhor venha agir. É assim que a igreja cresce. É assim que a igreja passa pelo Jordão. Se você não tem força mais para orar, nessa noite, o mesmo Deus que foi com Josué, Ele está aqui. Antes de eu e você entrar nessa porta para dentro, Ele já estava esperando a ovelha dele para adorar a Ele. Ele já conhece a sua necessidade. Ele já está trabalhando. E vai ser no tempo dele. Porque Ele que comanda, Ele que manda. O povo levanta de manhã. A arca do concerto estava na frente, todo mundo preparado. Josué então fala com o povo: olha, quando os sacerdotes e os levitas sair com a arca da aliança à frente, vai ter que haver uma certa distância. A Bíblia vai dizer que é 2.000 côvados. E eu fui entender 2.000 côvados significa 900 metros de distância. Aleluias. Porque Deus, Ele é santo, irmão. As coisas de Deus, Ela é santa, Ela é pura. E se nós aproximar das coisas de Deus, de qualquer maneira a gente pode cair por terra. Uma certa vez o próprio Senhor falou com Moisés: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu pisa santo é. Deus falava face a face com Moisés, mas o Senhor deu aquela repreendida com carinho, para Moisés entender que Ele é santo, que Ele é soberano.
Então, para nós entrar na presença de Deus, aleluia, não pode ser de qualquer maneira. Primeiro você ora, primeiro você se humilha diante dele, e se ele te der uma direção, faça, porque ele ouviu sua oração e vai te dar a vitória. O povo então faz conforme Josué, então ele direciona 900 metros longe da presença. E uma coisa que me intriga, aleluias, que antes do povo avançar, Josué então fala assim: olha, amanhã nós vamos atravessar esse Jordão, mas eu quero te dizer, quando for amanhã, santificai-vos. Josué vai dizer amanhã: santificai-vos. Louvado seja Deus. Porque era uma promessa há muito tempo que eles estavam esperando, não podia dar errado. Deus, ele não erra, ele não falha. Quem erra é eu, quem falha é eu, é você. Às vezes você não vivenciou o milagre porque você ainda não enquadrou naquilo que Deus te chamou para fazer. Porque eu fui entender, santificar, quando você santifica, quando você consagra a sua vida, quando você começa a orar, a jejuar, o Espírito Santo da verdade, ele começa a fazer você enxergar a si mesmo, e consegue fazer você ver áreas que precisa, aleluia, ser iluminada. Tem áreas nas nossas vidas, irmão, desculpa, eu vou ter que falar, que ainda está em treva, a luz ainda não entrou. É por isso que às vezes a gente erra, é por isso que às vezes a gente tropeça, porque ainda está em treva. Mas a luz do Espírito Santo está aqui, e está entrando em áreas na sua vida, aleluia, que está te impedindo você, aleluia, de avançar, de passar por esse Jordão. O povo então, todo mundo começa então a santificar a Deus, porque não podia dar errado, pastor Juscelino. E passar o Jordão não era fácil, porque era tempo de cheia. Os historiadores dizem que era 30 metros de largura no tempo de cheia, e 30 metros de fundura. No tempo de seca eram uns 3 metros de fundura, mas de largura continuava a 30 metros. E eles estavam vivendo um momento difícil, porque o Jordão estava cheio. Não era possível passar, era impossível passar o Jordão para viver a promessa. Mas a Bíblia diz que nada é impossível. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Crer é confiar. Crer é acreditar naquele que te prometeu a sua vitória. Independente que o vento esteja soprando ao contrário, independente que o mar está agitado. Esse ano de 2022 foi um ano muito difícil para mim e minha casa. Eu achei que a minha casa ia a pique, mas eu ainda em meio às turbulências, eu e minha casa, mesmo ainda com pouca força, nós ainda estava vendo o alvo, que é Cristo. Nós ainda continuava vendo a onda vindo, o barco parecia que ia quebrar, mas nós estávamos olhando para Cristo. Quando você está passando por uma turbulência, não adianta procurar o seu irmão da esquerda, da direita, não adianta procurar o amigo, aleluias, porque quem pode resolver o seu problema não é o amigo. Não estou falando mal do amigo, tem situação que é Deus que te coloca, mas também é Ele que vai te tirar. Então não adianta você procurar o amigo, porque ele pode até tentar te ajudar, mas ele não vai solucionar o seu problema. Quem pode resolver o seu problema, quem pode mudar a sua história, chama Jesus Cristo. É Ele que resolve os nossos problemas. É Ele que manda o cão embora. Ele disse na palavra dele que por um caminho o inimigo pode até vir,
Mas por 7 ele tem que bater em retirada. Porque quem está lá na sua casa é o Senhor. E aonde o Senhor está, o mal não entra. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Pegou a visão? Se a porta fechou, foi porque Deus permitiu. Mas é para chamar a sua atenção. Talvez é para você e para mim orar mais, obedecer mais, doar mais, adorar a Deus, não por fora, mas com a alma. Porque o que está dentro é o que reflete fora. Se você está cheio, por mais que você não tenha uma voz linda, mas quando tu abrir a tua boca, o céu move, o poder desce. Aleluia. Porque a presença de Deus está na sua vida.